Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios da FGV para a primeira fase do concurso de cartórios de Santa Catarina. E nós vamos, antes de eu aqui apagar o nosso quadro, nós vamos fazer uma pequena revisão da nossa aula de ontem. Na aula de ontem, nós vimos que o Código de Normas, ele se presta ao âmbito judicial, como também ao âmbito extrajudicial. E ele é dividido em vários livros. O livro 1 é da Corregedoria. Então, da Corregedoria, tanto nós que vamos prestar concursos no âmbito extrajudicial, como aqueles outros que irão prestar concurso para o judicial, que não é o objeto aqui deste nosso curso, deverão dominar essas disposições, porque elas se aplicam a ambas esferas. Então, nós temos no título 1, melhor dizendo, no livro 1, que trata da Corregedoria Geral da Justiça, o título 1, que é a organização dos serviços. Como esses serviços são organizados? E nós vimos todos estes capítulos. Nós vimos as normas, os atos, a função correcional, quem exerce a função correcional, né? As normas e atos, ela traz, ela indica, ela mostra, na verdade, ela diz o que é o Código de Normas, né? O que é o Código de Normas? Quais atos o corregedor geral pode praticar? E a definição destes atos, correto? Portarias, instruções que vocês, titulares das serventias extrajudiciais, serão obrigados a acatar do juiz do foro, juiz diretor do foro, e mantê-las arquivadas em uma pasta. Nós vimos tudo isso. Na função correcional, quem exerce, o que é a função correcional? Quem exerce essa função? Corregedor-geral de Justiça, Corregedor-geral do Foro Extrajudicial, os juízes corregedores e, nos limites das atribuições conferidas, os próprios juízes. Depois nós vimos os procedimentos administrativos, o procedimento administrativo genérico. Quem inicia esse procedimento, como ele se desenrola, quem são aquelas pessoas que têm prioridade no trâmite, quando há a extinção, a renúncia. Nós vimos tudo isso ao tratar do procedimento administrativo. Depois que nós temos essa parte geral, nós temos aqueles procedimentos administrativos em espécie, aqueles que são próprios do judicial e aqueles outros que são próprios do extrajudicial. Nós vimos aí o processo disciplinar, a consulta, tudo bem. E explicamos cada um desses itens. Ótimo. Do livro 1, falamos sobre esses pontos. Procedimentos administrativos em espécie. Depois, o livro 2, ele inaugura com serviços judiciários do primeiro grau de jurisdição. E aí ele está falando especificamente do âmbito judicial, do juiz, cadastro, vitaliciamento, deveres. Mas, por exemplo, nós sabemos que esse juiz ele tem uma função perante o judicial, mas ele também exerce funções. Ele está incumbido legalmente de exercer algumas tarefas perante o foro extrajudicial. E nós vimos isso ao tratar da direção do foro, as atribuições do juiz pertinentes ao âmbito extrajudicial. Passamos por essa questão. Também falamos sobre o juiz de paz, quando ele vai ser nomeado, correto? Vamos aqui passando aqui pelo índice. Acho que nós encerramos aqui, porque terminamos aqui. Na parte do livro 2, nós terminamos a nossa questão falando sobre a nomeação. Quem são aquelas pessoas, né, que podem, que não podem ser nomeados juiz de paz ad hoc. Agora vamos lá para o bloco 2. O bloco 2 do Código de Normas de Santa Catarina. Esse bloco 2, ele se inicia lá no artigo 414. Então,
vocês têm que se dirigir a esse artigo. Vamos lá. Autorização. Ó. E, na verdade, ainda estamos aqui na página, nos juízos, ainda não vamos especificamente para a nossa área ainda. Nós temos que tratar aqui desse livro 2, que por sua vez tem vários títulos. Título 4, nós ainda vamos tratar das disposições aqui desse último título, que é o título 4. O capítulo, especificamente, é o capítulo 5. Juízos de direito com competência em registros públicos. Então, esse tema nós ainda vamos tratar no livro 2. Então, saibam, senhores, que o livro 2 ele vai tratar especificamente, claro, da esfera do juiz, ele vai tratar do juiz e das secretarias judiciais, mas ele traz a atuação do juiz perante o foro extrajudicial, como ele direciona, melhor, como ele dirige esse foro. Então, isso está no título 1, aqui não fala, no capítulo 4, seção 2. Ok. E ainda, nesse livro 2, mas já agora, no finalzinho, no último título, então eu vou pedir para que os senhores marquem aqui, porque os senhores têm que ir acompanhando essa estrutura do sumário, para que os senhores possam ter uma visão assim ampla, né? Os senhores vão aqui no título 4, que é o último livro, é o último título do livro 2, especificamente no capítulo 5, Juízes de Direito com competência em registros públicos. Correto? Então vamos lá iniciar os nossos exercícios. Deixa eu me apagar aqui. Os senhores têm que memorizar essas disposições do código, né? Eu vou indicar aqui qual é a parte assim que diz respeito ao extrajudicial no livro 2. Vou passar aqui, caso os senhores não tenham marcado com o lumicolor. O livro 1, vamos lá. Ele vai tratar da Corregedoria Geral da Justiça. Corregedoria Geral da Justiça. Então, temos que dominar todas as disposições do livro 1. Do livro 2, nós temos vários títulos, serviços judiciários do primeiro grau. Vamos colocar no nome dele. Serviços judiciários, primeiro grau. Nós temos títulos, né? Título 1, que é o juiz. Título 2, título 3, título 2, título 3, serviços judiciários, auxiliares. Título 3, juízos. Título... Não, aqui nos juízos eu deveria ter marcado. Serviços judiciários, perdão. Aqui no título 1, no juiz, que é o que nos interessa. O capítulo 4, aí temos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Esse aqui, que é o que nos interessa. Direção do foro. Direção do foro. Aí temos as disposições do judicial, do extrajudicial. Deixa eu até marcar aqui, porque nos interessa as disposições pertinentes ao extrajudicial. Depois do título 3, nós vamos ter os juízos, né, no livro 2. Vamos marcar aqui título 3.
Não temos. Título 4. Título 4. Juízos especiais. E aí nós temos o juiz com competência criminal, capítulo 1, os da execução penal, capítulo 1, capítulo 2, os com competência na infância e juventude, capítulo 3, vamos seguindo aí. O quarto, com competência em juizados especiais, e o capítulo 5, que é o que nos interessa. Juízos de direito com competência em registros públicos, né? Onde houver, não é toda comarca que vai ter esse juízo específico. As atribuições, ou melhor dizendo, as atribuições desse juízo, elas são exercidas pelo juiz do foro, lá da comarca dos senhores, né? Mas em comarcas maiores, nós vamos ter, sim, os juízos com competência em registros públicos. Competência, registros públicos. Capítulo 5. Aí nós vamos ter aí as sessões. São 5 sessões. Ótimo. Sessão 1, 2, 3, sessão 4, sessão 5. Ótimo. Qual é o objeto do nosso curso? Livro 1. Todas essas exposições. Livro 2. Título 1, capítulo 4. Ótimo. Livro 2. Título 4, capítulo 5. Ok. Agora ficou melhor, né? Ficou melhor. Então, vamos lá para as sessões, né? Do capítulo 5 do livro 2. Dos atos dos juízos de direito com competência em registros públicos relativamente à suscitação de... não é só isso. Nós ainda vamos ter todo o livro 3, né? E o livro 3, que é o objeto mesmo, assim, da nossa atuação, correto? Mas vamos lá. Questão primeira. Marcar a incorreta a respeito da suscitação da dúvida. O artigo 414, ele vai tratar da dúvida. Eu vou trazer aqui para vocês, lá na Lei 6.015, os senhores devem abrir aí, onde estamos tratando da dúvida, lá no registro de imóveis, lá na parte final. Peraí. No artigo 198. Aqui a dúvida na 6.015, ela é tratada aqui no registro de imóveis. Aqui, eu vou trazer aqui para vocês. Vocês são titulares de um registro de imóveis. São oficiais de registro de imóveis. A vocês se apresenta uma escritura pública e um determinado pedido. Essa escritura, ela foi lavrada no tabelionato de notas. Ela formalizou a vontade de 2 contratantes. E essa vontade formalizada no tabelionato de notas, ela se consubstancia, claro, na escritura pública. Ela é apresentada agora ao registro de imóveis para que se produza, para que se pratique determinados atos e para que se produza determinados efeitos. Para que esse título ele produza determinados efeitos pretendidos, é imprescindível que haja uma qualificação. O nome que nós damos a isso é dizer se o título é hábil ou não é hábil a registro. O título é hábil a registro quando ele atende às exigências legais.
tanto aí da Lei 6.015, quanto dos códigos de normas, né? Ou melhor, do Código de Normas estadual. Então, foi apresentado ao oficial do registro de imóveis, e aí vocês, oficiais, os senhores vão qualificar aquele título e vão dizer se aquele título é hábil ou se ele não é hábil a registro. E se houver uma exigência a ser cumprida, por exemplo, o CPF do vendedor, que consta na escritura pública, ele diverge do CPF do proprietário do imóvel na matrícula. Então, como pode ocorrer isso? Os senhores vão ter que analisar todos os elementos daquela escritura pública. Tudo converge, em última análise, para o registro de imóveis. Então, no registro de imóveis tem pessoas que são especializadas na análise das escrituras públicas. Havendo exigência a ser satisfeita, o artigo 198 ele está dentro desse contexto todo que eu lhes apresentei. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la por escrito. Então, a Lorena vai dizer, essa escritura, esse título, ele não é hábil ao registro porque há divergência entre os dados do vendedor na escritura pública e os dados do titular do imóvel na matrícula. Mas aí você recebe, você é o apresentante. Vamos dizer que você é a pessoa que apresenta e é o titular ali, é a pessoa interessada e é a pessoa no negócio jurídico, vamos dizer dessa maneira, mas também é o apresentante. Isso necessariamente, essas duas figuras não se confundem. Pode ser um outro, um representante, não importa. Mas nessa hipótese, vocês interessados, vocês na lavratura do negócio jurídico, vocês são os apresentantes. Então, o oficial vai dizer a vocês que, geralmente é o comprador, né, que apresenta, vai dizer ali aos apresentantes que há uma exigência a ser satisfeita. Mas você não se conforma, você fala, não, essa exigência, ela é descabida. Eu não posso satisfazer essa exigência, por exemplo, pode ser o recolhimento de determinado tributo, inclusive uma das principais funções ali dos oficiais e dos tabeliães é verificar o recolhimento tributário. Não pode satisfazer ou não se conforma porque o valor do imóvel que foi utilizado como base de cálculo pelo oficial do registro não é aquele valor que foi adotado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Inúmeras possibilidades. Não se conforma o apresentante com a exigência do oficial ou não pode satisfazê-la, será o título. Aí agora, eu apresentei, me foi negado, voltou a mim. Agora, eu não posso e eu não concordo, não me conformo, não posso e não me conformo. Agora, o título novamente é apresentado à escritura. Vocês estão entendendo? Vocês têm que entender essa dinâmica. O título será apresentado com a declaração e a seu requerimento será o título, a seu requerimento. Ou melhor dizendo, eu apresento o título com o requerimento e com a declaração de dúvida. A declaração da dúvida, quem faz é o oficial do registro de imóveis. Isso é importante para que os senhores saibam. A dúvida não é do apresentante. Eu vou requerer, ou melhor dizendo, perdão, eu vou requerer que o oficial ele suscite a dúvida. Vocês estão entendendo? Com alguns elementos. No protocolo, tudo bem. E por que isso é importante? Temos aqui, porque a dúvida vai ser julgada. Se ela for julgada procedente, e eu sempre, quando eu ministro a sala da 6.015, eu sempre falo isso, porque isso causa sempre muita dúvida. Trocadilho infame. Qual é o conteúdo da dúvida suscitada pelo oficial?
O oficial, ele já disse que o apresentante deveria cumprir alguns requisitos, correto? E ele recebe um requerimento daquele apresentante pedindo que haja a suscitação da dúvida. Qual que é o teor desse documento que é encaminhado ao juiz? Mas aí ele vai atuar não no âmbito judicial, mas administrativo. O título não é hábil registro. O título não é hábil registro. Isso é importante você pensar dessa forma, porque senão toda a primeira fase de Lei 6.015 tem uma questão sobre isso. Olha que interessante. A Lorena disse a mim, vamos imaginar que eu sou o juiz. A Lorena disse a mim, o título não é hábil registro. E se eu disser a Lorena, respondo a Lorena, o que você me afirma é procedente, Lorena. Quando eu disser isso, o que eu estou a dizer? Que o título não é hábil registro. Por isso que se faz relevante pensar dessa forma. O que traz o requerimento da dúvida? Uma conclusão do oficial dizendo que aquele título não é hábil registro. Correto? Os senhores devem pensar dessa forma. E se ela é procedente, assistiu razão a quem? A Lorena, não é? A dúvida, ou eu concordei com ela. De fato, aquele documento ele não é hábil registro. Então, se julgado procedente, assistiu razão a Lorena, os documentos serão restituídos à parte, independentemente de translado, dando-se ciência da decisão ao oficial para que a consigne no protocolo e cancele a prenotação. Ótimo. Agora, se for julgado improcedente, a Lorena disse a mim, juiz, esse título não é hábil a registro, porque ela apresentou, ela tinha em mãos o requerimento do apresentante e ela formalizou o procedimento da dúvida, concluindo que ela não poderia praticar o ato porque estava em desconformidade com as disposições legais. Esse título não é hábil a registro pelas razões elencadas. E eu digo o seguinte, Lorena, você não tem razão. Não assiste a você o direito. Portanto, eu julguei improcedente. Quando eu julgo improcedente, quem eu estou vamos dizer, a atender, ou melhor, não vou dizer privilegiar, porque essa palavra soa, mas a quem assiste razão? Ao apresentante, e não a Lorena. Então, se ela for julgada improcedente, o interessado apresenta de novo os documentos com o respectivo mandado, ou pratique o ato, ou a certidão da sentença, e aí eles ficarão arquivados para que desde logo se proceda ao registro, declarando ao oficial o fato da coluna de anotações do protocolo, do livro do protocolo. Estamos conversados? Vocês vão pensar, esta é a dúvida, a suscitação da dúvida. E aí vocês podem pensar o seguinte, eu sou apresentante, eu ouço dizer, o juiz julgou a dúvida procedente. O apresentante, a princípio, poderia ficar feliz. Não, mas ele não vai ficar feliz, porque ele não terá a pretensão dele reconhecida juridicamente. Porque, quando eu digo que a dúvida é procedente, eu estou a concordar com o oficial de registro, que havia, no primeiro momento, negado, obstado a prática daquele determinado ato no fórum registral. Ok? Então, fizemos essa breve colocação para que nós saibamos agora como funciona a suscitação da dúvida lá em Santa Catarina. Vamos lá? Questão A. A suscitação de dúvida será autuada como procedimento administrativo e distribuída ao juiz dos registros públicos. Eu disse aos senhores, nesse momento, quando se está formalizando esse procedimento e se pedindo ou melhor, requerendo, ou, na verdade, incitando o juiz a se pronunciar, o juiz está fazendo não no exercício da função
da função judicante, mas no exercício da função administrativa. Não é interessante? Ele decide, mas ele não decide como juiz, mas como diretor do foro, no âmbito administrativo. A suscitação da dúvida será autuada como procedimento administrativo e distribuída ao juiz dos registros públicos? Sim, onde houver, sim. Verdade. Artigo 414. Autuada a suscitação, aguardar-se-á pela impugnação, a qual deverá estar assinada por advogado devidamente constituído? Sim, olha que interessante. Eu vou, como oficial do registro, vou ter um requerimento, vou formalizar o procedimento da dúvida e vou suscitar a dúvida ao juiz, mas o apresentante, ele vai impugná-la perante o juízo nesse procedimento administrativo, no bojo desse procedimento administrativo. Ficou claro, né? Isso também nós falamos aqui na Lei 6.015. Isso está em consonância com a Lei 6.015. Ele vai, quando me é apresentado a mim, oficial de registro, o requerimento para que seja suscitada a dúvida ao juiz, isso na Lei 6.015, eu vou praticar alguns atos. Vou no protocolo, no livro protocolo, vou anotar a margem da prenotação, a ocorrência da dúvida, vou certificar o título, a prenotação e a suscitação da dúvida, porque essa é uma das hipóteses em que, se elas, vamos dizer dessa maneira, elas tecem o protocolo. Se lembram disso? E isso garante direitos ao apresentante. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la perante o juiz competente no prazo de 15 dias. Não é isso? Certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-se-ão ao juiz competente, mediante carga, as razões da dúvida acompanhadas do título. Ótimo. Então, olha só, vocês estão estudando aqui Código de Normas, mas não tem como se estudar Código de Normas sem dominar a Lei 6.015. Ótimo. Mas o mais interessante é o seguinte, essa suscitação da dúvida aqui, ela não está distrita ao registro de imóveis, como está aqui na Lei 6.015. O artigo 198, ele está no âmbito do registro de imóveis na parte final da Lei 6.015. Saibam os senhores. Autuada a suscitação, artigo 415, aguardar-se-á pela impugnação, a qual deverá estar assinada por advogado devidamente constituído. O prazo para impugnação começará a contar da data em que o apresentante tiver sido notificado pelo delegatário. É a letra C. Perfeito. O prazo para impugnação começará a contar da data em que o apresentante tiver sido notificado pelo delegatário. Sim. O comprovante de notificação deverá constar dos autos? Sim, deverá. O comprovante de notificação deverá constar dos autos. Olha que interessante. Vocês vão dizer, né? Vão aguardar a impugnação. O prazo da impugnação começa da data em que o apresentante... Vocês notificam o apresentante, vocês formalizam o procedimento da dúvida. Correto? Vocês próprios o farão. O comprovante da notificação deverá constar dos autos. Ok, letra E. Descabe dúvida inversa nos termos do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina. Isso é falso. Por quê? Porque cabe dúvida inversa. O que é a dúvida inversa? Porque a dúvida, vamos dizer o seguinte, a dúvida, regra geral, é suscitada pelo delegatário. Mas ele pode não ser, ou melhor dizendo, pode haver um procedimento de dúvida que não é suscitada pelo delegatário. Qual o nome que damos a esse procedimento? Dúvida inversa. Simplesmente é isso, para distinguir o polo, a pessoa que pratica o ato que suscita a dúvida, que pratica, ou melhor, que encabeça o procedimento. Em caso de suscitação direta pelo próprio interessado, dúvida inversa, que deverá estar representado por advogado, o juiz intimará o delegatário para que se manifeste no prazo de 5 dias úteis. Deverá ser fornecido ao suscitante comprovante de protocolo da dúvida. Então, o suscitante ele pode, perante o oficial, ou melhor, perante o juiz como diretor do foro,
ou melhor, então, dizendo juiz de direito com competência em registros públicos, o apresentante, ele pode vir a suscitar o procedimento da dúvida, sim. E aí ele vai receber o protocolo e o juiz ele vai intimar o delegatário para que se manifeste. Ótimo. Então, questão 1 está incorreta, é a letra E, porque cabe sim a dúvida inversa em secretaria. 2. Dos atos dos juízos de direito com competência em registros públicos relativamente à suscitação da dúvida. Assinale a correta. Estamos ainda aqui na dúvida. Letra A. Caso o requerimento tenha sido instruído apenas com cópia do título, mesmo autêntico, o procedimento deverá ser convertido em diligência para a juntada do original no prazo de 5 dias úteis, não podendo ser arquivado antes de exarada a decisão. A letra A é para marcar correto. O que diz o artigo 417? Caso o requerimento... arquivamento. Perfeito, Elisa. Muito obrigado. Sob pena de arquivamento. Se o requerimento tiver sido apenas com cópia, ainda que seja cópia autêntica, ele deve ser convertido em diligência para a juntada de original em 5 dias úteis. Então, o procedimento da dúvida, ele tem que ser instruído com o título original, a escritura pública original. Ótimo. Letra B. O juiz, antes de proferir a sentença, não poderá admitir a intervenção espontânea do tabelião de notas que lavrou a escritura pública, objeto da desqualificação registral, uma vez já ter ocorrido preclusão consumativa. Falso, porque o 418 ele admite sim. O juiz poderá admitir a intervenção espontânea do tabelião de notas que lavrou a escritura pública, objeto da desqualificação registral, ou intimado de ofício ou a requerimento do interessado a se manifestar no prazo de 5 dias úteis. Então, pode ser espontâneo, pode ser provocado pelo próprio juiz, ou então a requerimento provocado de ofício pelo juiz, ou provocado por requerimento do interessado. Sim, estamos falando aqui da escritura de notas, exatamente o exemplo que eu estou a mencionar aos senhores. Proferida a sentença, dela serão intimados o interessado, o Ministério Público e eventual terceiro atingido. 419. Proferida a sentença, dela serão intimados o interessado, o Ministério Público e eventual terceiro atingidos. Exatamente. Olha que interessante. O artigo 200 da Lei 6.015, ele fala que se o interessado ele não impugnar a dúvida no prazo, ela ainda assim será julgada por sentença, né? Isso aqui é um equívoco técnico, porque aí não seria sentença, mas seria, na verdade, um outro ato de natureza administrativa, que a sentença por si, ela carrega, né, de conteúdo judicial, né, de exercício da jurisdição, né, o que não seria o caso. Mas, impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias. A lei fala isso. Mas aqui não. Aqui ele diz que a sentença, depois da sentença, são intimados o interessado, o Ministério Público e eventual terceiro atingido. Letra C está correta. Letra D. O recurso de apelação será interposto junto ao tribunal, tendo por objeto a sentença do juiz ACO. O recurso da apelação, o recurso de apelação será interposto perante o juiz prolator da sentença, que o encaminhará ao Tribunal de Justiça. Não é interposto ao tribunal. Os senhores entenderam? É interposto perante o juiz. Ótimo. E não caberá ao juiz prolator da sentença a comunicação do resultado do julgamento definitivo, que será feito por publicação em órgão oficial. Caberá ao juiz prolator da sentença a comunicação do resultado do julgamento definitivo. Ótimo. Então, vimos aí as posições da dúvida. Questão 1 e questão 2, caberá ao juiz prolator da sentença a comunicação do resultado do julgamento definitivo, lá em sede de recurso, correto? Questão 3. Agora vamos falar sobre a consulta, mas então, antes, vamos fazer um breve intervalo de 5 minutos e nós já voltamos aqui para a nossa segunda parte, tá bom? Continuamos aqui com as nossas considerações a respeito de atribuições dos juízos com competência em registros públicos. Agora vamos lá para uma outra sessão, que é a consulta.
dos atos dos juízos de direito com competência em registros públicos relativamente à consulta. Vamos marcar a incorreta. A consulta deverá ser encaminhada. A consulta ela é tratada a partir do artigo 421. Ela vai ser encaminhada ao juiz de registros de direito, juiz de registros públicos, juiz de direito de registros públicos. E ela deve atender alguns requisitos. Então é isso que vamos ver agora. A consulta deverá ser encaminhada ao juiz dos registros públicos via central de atendimento eletrônico e ser formulada por notário ou oficial de registro. Essa parte via central de atendimento eletrônico foi alterada. Antes era isso mesmo. Agora vamos ver o que diz o artigo 95A. Vou pedir para os senhores aqui, por isso é importante ter o documento em mãos, né? 95A. Paralisação dos serviços, da comunicação, salvo disposição em sentido contrário, as comunicações, requerimentos, reclamações, consultas e demais demandas dirigidas ao Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial deverão ser feitas via central de atendimento eletrônico. Via central de atendimento eletrônico. Disponível, sim. Eles só mudaram a forma como foi redigido. A consulta dirigida ao juiz de registros públicos, observada via do 95A. Regra geral, as comunicações, requerimentos, reclamações, consultas e demais demandas dirigidas ao Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial pela central de atendimento eletrônico. Ok, então continua correto. Continua correto. E ser formulado por notário ou oficial de registro. Perfeito. 421, inciso 1. A consulta deverá ser encaminhada ao juiz de registros públicos via central de atendimento eletrônico, nos termos do 95A, e tratar-se de questão em que o delegatário não encontrou solução, mesmo após esgotar todos os meios de que dispõe. Exato, 421, inciso 2. A consulta deverá ser encaminhada ao juiz dos registros públicos via central de atendimento eletrônico, nos termos do artigo 95A, que é o meio pela qual as reclamações e todas as outras comunicações são encaminhadas ao Corregedor-Geral de Justiça do Foro Extrajudicial, e não envolver execução de sentença proferida por outro juiz. Perfeito. 421, inciso 3. A consulta será respondida no prazo de 5 dias úteis? Exato. 421, parágrafo 1º. E 420, e próximo, letra E. É para marcar incorreta. Se não dispuser de meios para solucionar a consulta, o juiz poderá solicitar auxílio à assessoria especializada da Corregedoria Geral da Justiça ou do FRJ, Fundo de Reaparelhamento da Justiça, ainda que não delimitado ponto específico, do tema em que para a dificuldade? Não. Isso aqui, 422. Se não dispuser de meios para solucionar a consulta, o juiz poderá solicitar auxílio à assessoria, desde que delimitado o ponto específico do tema em que para a dificuldade. Correto? 422. 422, a letra E. Aqui os parágrafos 2º e o parágrafo 3º, o parágrafo 2º não configurará excesso de prazo, demora decorrente do aguardo comprovado de orientação de assessoria especializada, da Corregedoria ou do Fundo de Reaparelhamento, se a consulta, esse 2019, muito importante, se a consulta envolver emolumentos, taxa do Fundo de Reaparelhamento ou sua fiscalização, poderá ser formulado pelo interessado. Na hipótese do 3, envolver execução de sentença proferida por outro juiz, a consulta deve ser encaminhada ao juiz por autor de sentença. Então, os senhores entenderam? Os senhores vão resolvendo os exercícios e os senhores vão completando as lacunas, né, com as atualizações, os provimentos, né, de 2019, que alteraram de 2020, os novos parágrafos, os novos artigos. Questão 4. Agora vamos para uma outra. Reclamação, que está na seção 3ª, e impugnação do valor declarado, que está na seção 4ª. A reclamação apresentada em razão de percepção ou exigência de emolumentos excessivos ou indevidos será distribuída ao juiz dos registros públicos ou na ausência de unidade privativa, como eu disse aos senhores, porque às vezes a comarca é pequena, ela tem um juiz, o juiz ele é civil, penal, diretor do foro judicial, diretor do foro extrajudicial, muitas atribuições, né? Muitas atribuições.
Ao vice-corregedor, o que diz o 423? A reclamação falsa. A reclamação apresentada em razão de percepção ou exigência de emolumentos excessivos ou indevidos será distribuída ao juiz dos registros públicos ou, na ausência de unidade privativa, ao diretor do foro, não ao vice-corregedor. Correto? A letra A está incorreta, portanto. Vamos ver as outras. O pedido de providência acerca da morosidade no trâmite de procedimento voltado à apuração de irregularidade será apresentado inicialmente ao juiz condutor do feito, por escrito, que deverá impulsioná-lo no prazo de 5 dias úteis. Sim, estamos falando aqui da reclamação. E o 424 vem trazendo que o pedido de providência acerca da morosidade no trâmite de procedimento voltado à apuração de irregularidade será apresentado inicialmente ao juiz condutor do feito, por escrito, que deverá impulsioná-lo no prazo de 5 dias úteis. Está certo. Na hipótese de inequívoca urgência, o pedido poderá ser apresentado diretamente à Corregedoria Geral da Justiça? Sim, claro. Parágrafo único, 424. A impugnação, impugnação do valor declarado. A impugnação da base de cálculo dos emolumentos e da taxa do FRJ, do Fundo de Reaparelhamento, será autuada como processo administrativo? Sim, 425. Recebida e autuada a impugnação e o comprovante de notificação do interessado, a autoridade, transcorrido o prazo para a resposta, com ou sem manifestação, designará avaliador judicial? Sim, impugnação recebida. 426. Perfeito. Aí o laudo será entregue no prazo de 2 dias úteis, a autoridade pode prorrogar o prazo. Juntado o laudo de avaliação, será concedida a visão MP, quando a discussão envolver a definição da taxa do fundo, a impugnação será julgada em 5 dias úteis, etc. E aqui nós temos, né, mais novos artigos, né? Autorização judicial para expedição de certidão e para fornecimento de documento arquivado, a seção 5ª. Então, os senhores vão marcar aí, ó, de amarelo, que os senhores devem, essas disposições, os senhores devem estudá-las, na verdade. O requerimento 429A, o requerimento de autorização judicial para expedição de certidão de inteiro teor e fornecimento de cópia de documento arquivado na serventia, quando houver dados sigilosos, e para expedição de certidão baseada em ato incompleto, devidamente assinado pelo interessado, maior e capaz, pelo seu representante legal ou procurador com poderes especiais, deverá indicar claramente o motivo e o interesse jurídico próprio e será encaminhado pelo delegatário à Secretaria do Foro da respectiva comarca via central de atendimento eletrônico. As pessoas devem obedecer a isso, correto? Autuado como procedimento administrativo, o requerimento será distribuído ao juiz dos registros públicos ou, na ausência de unidade privativa, ao juiz diretor do foro. Depois, o capítulo 6º, ele já vem tratando de sistema informatizado e processo eletrônico. Título 5, atendimento ao público, central de atendimento eletrônico. Esse título 5º, professor, é que é novidade, que é de 10 de julho de 2020. O título 5º, ele é novidade, só que ele está falando, Elisa, de um assunto que não diz respeito à nossa área de atuação. Atendimento ao público nas unidades judiciais de primeiro grau. A não ser que, enfim... Claro, eu não então, sei... é cartório judicial isso, não é cartório extrajudicial, né? Aqui ele nem fala a palavra cartório, né? Ele fala judicial, nas unidades judiciais de primeiro grau. Isso aí é o âmbito... No 431B ele fala, professor, o atendimento cartório... presencial será efetuado no balcão do cartório. Ah, sim, claro, perfeito. É no 431 que não está... Sim, Elisa, muito obrigado, é isso mesmo. Cartório judicial. Elisa, é o seguinte, essa palavra cartório, antigamente, ela era utilizada para designar os balcões ali, no judicial, no âmbito judicial, as secretarias, é o que chamamos de hoje de secretarias. Cada estado tem uma determinada... É o cartório do fórum, né? É o cartório do fórum. E desde já há bastante tempo, e agora com mais profundidade, nós já temos aí o processo de desjudicialização. Por exemplo, registro civil das pessoas naturais, antigamente eram feitos nas paróquias, claro. Não, esse daí não é um bom exemplo. Mas muitos serviços que antes, não estou falando assim de inventário de uso capião, que é recentíssimo, mas muitos cartórios, por exemplo, muitos atos que são praticados, assim,
que são típicos, vamos dizer, das serventias extrajudiciais, eles eram originariamente praticados nos cartórios Acho que na judiciais. Bahia, não era, professor? Na Bahia não existia, não era serventia extrajudicial, só existia judicial, cartório judicial. Exato, é só o cartório judicial. Os atos praticados que hoje nós falamos nos cartórios eram feitos nos cartórios judiciais. Então, esse processo de desjudicialização ele é mais antigo do que a gente imagina. Assim, 1920. Então, professor, eu tinha acrescentado aqui, a gente não precisa estudar esse título quinto. Então, é só o livro 1 inteiro, o livro 2, o título 1, né, que é o capítulo 4, que o senhor tinha colocado. Aí depois, no livro 2 ainda, o título 4, que é o capítulo 5, e o livro 3 inteiro, né? Exato. É o livro 2, título 1, capítulo 4. É porque eu estou acompanhando aqui agora, tá? Tá. O livro 2, 2, título 1, título 4, capítulo 5. Depois, livro 2, título 4, capítulo 5. E livro exato. 3 inteiro. Tá. Ótimo. Vamos lá para a nossa questão 5, Elisa. Mas você vai se utilizar dos exercícios para você conduzir o seu estudo. Bem, isso não é muito... estudar não é prazeroso, assim, não é algo... É doloroso, mas vocês estão dispostas aí a passar por essa prova, né? Vale a pena, pessoal. As serventias extrajudiciais, eu acredito, né? Semana que vem eu falo para vocês. Assim, não vejo ninguém de cartórios fazendo concurso para outra área, mas eu vejo gente de outras áreas fazendo concurso para cartório. Não é verdade? Ó, as serventias extrajudiciais... Deixa eu... Questão 5. Agora, com a questão 5, nós já vamos adentrar o nosso livro. O livro 3. Então, vamos aqui para o livro 3. Olha só, vou sugerir vocês, inclusive, porque isso aqui estava aqui, ó, do meu lado, eu não estava fazendo. Mas vocês podem fazê-lo. Vocês coloquem assim, ó, livro 3, ó, e vão montando. Fica mais prazeroso o estudo. Professor, só que eu sugiro não escrever nada, só colocar a cor. É verdade. Em vários concursos depois na segunda fase, quem escreveu, mesmo que fosse livro 3, serventias extrajudiciais, aí a depender da banca, não pode usar o material, só porque está escrito a mesma coisa que está escrito lá no livro. Então, é melhor só colocar a cor sem escrever, né? Obrigado, Elisa. Com certeza. O livro 3, nós inauguramos as disposições pertinentes às serventias extrajudiciais. Livro 3, serventias extrajudiciais. Nós vamos ter o primeiro título, que é o título 1, que vai tratar das normas gerais. Esse título 1 tem vários capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo 1, estrutura da serventia. Estrutura da serventia. Estrutura da serventia. A partir do artigo 432. Então, vamos lá. Seção 1, disposições gerais. As serventias extrajudiciais do Estado de Santa Catarina são identificadas, certo. Tabelionato de notas, 432, inciso 1. Tabelionato de protesto, 432, inciso 2. Ofício do RI? Sim. Ofício de registro de imóveis. Ofício de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas? Sim. Ofício de registro civil das pessoas jurídicas e de títulos e documentos? Sim, também. Verdade. Escrivania de paz e registrador de tabelião de contratos marítimos? Falso. Escrivanias de paz. Escrivanias de paz. E a gente vai saber quais são as funções das escrivanias de paz, logo a seguir. Portanto, letra E, com fundamento no 432, inciso 6º.
Relativamente às serventias extrajudiciais, é marcada incorreta. Permite-se a adoção de nome fantasia ou logomarca, podendo constar em menor destaque e logo abaixo da identificação de serventia, o nome do notário ou oficial de registro e as atribuições legais. Parágrafo 1º. Fica vedada a adoção de nome fantasia ou logomarca e pode constar em menor destaque e logo abaixo da identificação de serventia, o nome do notário ou oficial de registro e as atribuições legais. 432, parágrafo 1º. As denominações poderão ser agrupadas e deverão estar acompanhadas da indicação da comarca, da circunscrição, do município, do distrito e do subdistrito, dependendo do caso. Exatamente, as denominações poderão ser agrupadas e deverão estar acompanhadas da indicação da comarca, da circunscrição, do município, do distrito e do subdistrito. Perfeito, 432, parágrafo 2º. Ótimo. O delegatário poderá dispor de páginas na internet para oferecimento de ferramentas de acesso às informações. Não, perdão, pessoal, é a questão 6, letra C. Apenas o primeiro ofício de registro civil das pessoas naturais de cada comarca ostentará a denominação de registro de interdições e tutelas. Isso é verdade. Parágrafo 3º. Apenas o primeiro ofício do RCPN de cada comarca. Se for o único, aí não. Aí teria, sim, ofício de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas. A regra de identificação é extensiva aos materiais de expediente da serventia e à página da internet? Sim, verdade, parágrafo 4º. As escrivanias de paz poderão adotar, logo abaixo da identificação oficial, os dizeres tabelionato de notas e registro civil das pessoas naturais. Sim, sim. Porque o que é uma escrivania de paz? É aquela em que tem-se, é aquela serventia em que se tem o tabelionato de notas e o RCPN. As escrivanias de paz poderão adotar, logo abaixo da identificação oficial, os dizeres tabelionato de notas e RCPN. Né? Então, a escrivania de paz não seria uma nova modalidade, mas, na verdade, é uma serventia que agrupa duas especialidades. Tudo bem? 6. 7. Relativamente à estrutura da serventia, assinalar a incorreta. O delegatário poderá dispor de página na internet para a divulgação das atividades envolvidas? Sim. 433, inciso 1. O delegatário poderá dispor de página na internet para orientação de usuários? Sim. 433, inciso 2. O delegatário poderá dispor de página na internet para oferecimento de ferramentas de acesso às informações do acervo por meio remoto? Exatamente, 433, inciso 3. O delegatário poderá dispor de página na internet para interface de recepção e emissão de documentos eletrônicos, ainda que não assinados digitalmente nos padrões ICP Brasil, infraestruturas de chaves públicas. O delegatário, isso é falso, porque o delegatário ele pode dispor de página na internet para interface de recepção e emissão de documentos eletrônicos assinados digitalmente nos padrões ICP Brasil. Ok? E, por fim, o delegatário poderá dispor de página na internet para requerimento de serviços efetivados por meio da rede mundial de computadores. Exatamente. Exatamente. 433, inciso 5. Agora, próxima, questão 8, assinalada incorreta. O delegatário manterá nas dependências da serventia à disposição do usuário para consulta a legislação aplicável aos serviços ali prestados, devidamente atualizada. Exato, 436. Não. O delegatário, esse é o artigo 434. O delegatário manterá atualizado o cadastro da serventia? Não. Não é, isso é 434. Professor, estava certo, é o 436 caput. Exato, perfeito, 436 caput. A consulta à legislação poderá ser realizada por meio de equipamento de informática? Exato, parágrafo único. A consulta à legislação poderá ser realizada por meio de equipamentos de informática destinado a esse fim, desde que o usuário seja orientado sobre o seu funcionamento. Mas está certo. Ah, tá. Ela continua na outra página. Ok. C. Será mantido em local destacado de fácil acesso e ampla visibilidade ao público um mural físico ou eletrônico em que conste a tabela de emolumentos dos atos ali praticados. Isso é imprescindível. 437, inciso 1. Verdade. A tabela de emolumentos dos atos ali praticados. D. Será mantido em local destacado de fácil acesso e ampla visibilidade ao público um mural físico ou eletrônico em que conste a relação dos atos gratuitos ou com redução de valores. Perfeito, perfeito. Exatamente, 437.2. Será mantido em local destacado de fácil acesso e ampla visibilidade ao público um mural físico apenas
em que consta o cartaz do selo de fiscalização? Não. Um mural físico ou eletrônico? Físico ou eletrônico, ambos. O cartaz do selo de fiscalização. Cartaz do selo de fiscalização. 9. Vamos agora a 437. São regras que devem ser cumpridas pelo delegatário, né? Orientação acerca do uso da central de atendimento eletrônico, orientação acerca do direito do interessado em receber comprovante de protocolo dos documentos entregues, nos termos do 797, parágrafo 2º. E, por fim, horário, as normas atinentes ao delegatário também são aplicáveis ao interino e ao interventor, no que couberem. Essa é a seção 1 das disposições gerais. A seção 2 vem tratando do funcionamento, horário de funcionamento. Horário de funcionamento. Os conceitos de horário de expediente das serventias extrajudiciais e de horário de atendimento ao público se confundem? Falso, não se confundem. 439. É claro, você tem um trabalho que é feito fora do horário de atendimento, mas no horário de expediente. Vocês entenderam? Uhum. Não se confundem. Professor, é o expediente interno, não é? O horário de expediente ele é mais amplo que o horário de atendimento ao público. Né? Uhum. Igual a banco, né? Exatamente. O horário de expediente das serventias extrajudiciais e o horário de atendimento ao público observarão o ato normativo do Conselho da Magistratura? Perfeito. Parágrafo único do 439. O horário de expediente e o horário de atendimento ao público observarão o ato normativo do Conselho da Magistratura. Ok. A identificação do responsável pelo atendimento de plantão e as formas de contatá-lo devem ser divulgados por meio da internet, mesmo quando não há expediente. O horário de expediente, vamos dizer, esse é o 440. Espera aí. A identificação do responsável pelo atendimento de plantão e as formas de contatá-lo devem ser divulgadas, não é por da internet, é de aviso. Aviso fixado na sede da serventia. Qual é o artigo? 440. A identificação do responsável, perfeito, olha, está marcando aqui. A identificação do responsável pelo atendimento de plantão e as formas de contatá-lo devem ser divulgadas por meio de aviso fixado na sede da serventia, local de fácil acesso ao público, mesmo manual de expediente. Sim, a letra C está falsa. A letra A também está falsa, a letra B está correta. A letra D, vamos ver o que está de errado na letra D. Qualquer alteração no horário de expediente deferida por decisão do Conselho da Magistratura deverá ser informada no sistema de cadastro do foro judicial e noticiada aos usuários. Falso 441. Qualquer alteração no horário de expediente deferida por decisão do Conselho da Magistratura deverá ser informada no sistema de cadastro do extrajudicial e noticiada aos usuários. E, por fim, letra E. Em situação excepcional, na impossibilidade de realização de sessão extraordinária do Conselho da Magistratura para resolução de questão específica ou diante de necessidade urgente, o juiz diretor do foro poderá adotar medidas que flexibilizem ou alterem o horário de funcionamento das serventias. Isso é falso. É o corregedor geral do foro extrajudicial. Em situação excepcional, na impossibilidade 442. Em situação, antes era o vice-corregedor, agora é o corregedor-geral do foro extrajudicial. Em situação excepcional, na impossibilidade de realização de sessão extraordinária do Conselho da Magistratura para resolução de questão específica ou diante da necessidade urgente, o corregedor-geral do foro extrajudicial poderá adotar medidas que flexibilizem ou alterem o horário de funcionamento das serventias. Perfeito. 9, letra B. 10. Portanto, estamos conversados. A medida será submetida à apreciação do Conselho da Magistratura na primeira reunião após a suspensão excepcional. Cópia da portaria será fixada na sede da serventia, em local visível ao público, que será fornecida a quem dela necessitar para a defesa de direitos. Cópia da portaria será registrada no histórico da serventia no sistema de cadastro do extrajudicial. Seção 3. Prepostos. Prepostos. Artigo 443. Adiante. Questão 10. O delegatário não poderá designar mais de um escrevente para exercer concomitantemente a função de substituto legal. Isso é verdade.
o delegatário ele não pode designar mais de um escrevente para exercer concomitantemente a função de substituto legal. Ó, nós vamos ter o seguinte, eu marquei aqui, escreventes na estrutura organizacional da serventia. Nós vamos ter o titular, e esse titular ele vai exercer a atividade, a delegação, com o auxílio de escreventes e de auxiliares. Os auxiliares, eles desenvolvem, apoio técnico, atividades de apoio técnico. Dentre os escreventes, nós teremos substituto legal, substitutos. E nós teremos um que é o substituto legal e nós teremos outros substitutos. Outros substitutos. Ó, o delegatário não pode designar mais de um escrevente para exercer concomitantemente a função de substituto legal. Então, temos aqui o substituto legal. O delegatário não poderá designar mais de um escrevente para exercer concomitantemente a função de substituto legal. Letra A é verdadeira com fulcro no 443. Letra B. Os prepostos que exercerão as funções de escrevente, substituto e substituto legal deverão ser informados nos assentos da serventia diretamente no sistema de cadastro do extrajudicial, sendo indispensável a remessa de comunicado ao juiz corregedor permanente ou à Corregedoria Geral da Justiça. Isso é falso. Isso é falso. Ó, os prepostos que exercerão as funções de escrevente, substituto e substituto legal. Esse aqui, outro substituto, é o escrevente substituto. Ó, vamos pensar nessa estrutura. Os prepostos que exercerão as funções de escrevente, substituto e substituto legal deverão ser informados nos assentos da serventia diretamente no sistema de cadastro do extrajudicial. Essa letra B está falsa porque foi alterada agora em 2019. Os senhores observem aí. 444. Letra C. Letra C. O auxiliar desempenhará atividades de apoio técnico, vedado o exercício de funções reservadas a delegatário ou escrevente. Vamos colocar aqui, delegatário. O auxiliar, apoio técnico, vedada o exercício de funções reservadas a delegatário ou escrevente. Então, eu concordo, vocês vão concordar comigo que auxiliares, então, não são escreventes, né? Porque eles não exercem as atividades dos escreventes. E também não é delegatário, claro. As incompatibilidades e os impedimentos elencados na 8935 aplicam-se aos prepostos da serventia, observado o artigo 20, parágrafo 5º da referida lei. As incompatibilidades e impedimentos elencados no capítulo 6º da 8935, nós sabemos, né, do Estatuto da Lei Geral, aplicam-se outros sim aos prepostos da serventia, observado o artigo 20, parágrafo 5º. Sim. Vamos abrir aqui a Lei 8935. Trata dos serviços notariais e de registro, a Lei dos cartórios. Impedimentos. Ele está falando do artigo 20, parágrafo 5º.
Dentre os substitutos, um deles será designado artigo 20. Incompatibilidades e impedimentos nós já sabemos. O artigo 20 diz o seguinte: os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre os escreventes escolhendo os substitutos, dentre eles os substitutos, e auxiliares como empregados, ou seja, regidos pela CLT, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Em cada serviço notarial de registro haverá tanto substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro. Tudo bem. Parágrafo 5º. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário oficial para responder pelo respectivo serviço, na ausência e no impedimento. Ótimo. Tudo bem. Então, tudo bem. Letra E. Os notários e oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos e auxiliares, como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Eu acho que isso está na lei, né? Bem, isso está na lei. Isso é verdade, está na lei. Exato. É do próprio artigo 20, né? Caput, professor, que o senhor leu. Né? É o caput do artigo 20. Não está aqui no código, mas leu. Adiante. Então, 10, a letra E está correta. 11. Vamos agora para uma outra seção. Nós temos uma seção, que é a seção quarta. A seção quarta vai tratar do sistema informatizado de automação. Depois vamos ter um outro capítulo, o GAF. Capítulo 2 é o GAF, Gerenciamento Administrativo e Financeiro. Aí nós vamos ter a primeira seção 1, disposições gerais. 11. Relativamente ao GAF, assinale a alternativa incorreta. O banco de dados é parte integrante do acervo? Artigo 451, verdade. O sistema informatizado de automação, o mobiliário, os equipamentos, entre outros, integram igualmente o acervo, enquanto se revelarem indispensáveis à prestação de serviços notariais de registro? Ipsis literis 452, verdade. É vedado o uso de substância para apagar ou alterar textos dos livros e documentos? É verdade, 453. Tanto o original do expediente recebido quanto a cópia daquele enviado deverão ser arquivados em pasta própria, exceto se em e-mail eletrônico? Ainda que em e-mail eletrônico, tanto o original do expediente recebido quanto a cópia daquele enviado deverão ser arquivados em pasta própria, ainda que em e-mail eletrônico. 456. A letra D está falsa. E letra E, deverão ser arquivados os respectivos comprovantes de remessa e recebimento? Sim, parágrafo único do 455. Relativamente ao GAF, assinale a alternativa que está incorreta. As informações solicitadas pelos órgãos judiciários ligados à esfera, para marcar incorreta, questão 12. A esfera extrajudicial deverão ser atendidas pelo delegatário ou por seu substituto legal no prazo de 5 dias úteis, quando o outro não for estipulado? 458, verdade. Caso o destinatário da documentação não tenha aderido ao sistema Hermes, malote digital, as comunicações a ele endereçadas deverão ser encaminhadas via e-mail? Falso. 459 fala o contrário. Fala de forma diferente. Deverão ser encaminhadas pelos meios tradicionais de remessa. Caso o destinatário da documentação não tenha ainda aderido ao sistema Hermes, malote digital, as comunicações a ele endereçadas deverão ser encaminhadas pelos meios tradicionais de remessa. Letra C. Então, a letra B está falsa. Ao lavrar ato passivo de emissão da declaração sobre DOI, o delegatário fará constar do texto que tal obrigação será cumprida no prazo regulamentar? Exato. Ao lavrar ato passivo de emissão da DOI, o delegatário fará constar do texto que tal obrigação será cumprida no prazo regulamentar. Isso é sempre uma questão quando a gente lavra a escritura pública. Mas
DOI emitida, mas eu ainda não emiti a DOI. Aí fica aquela. Mas é que o 460 ele vem explicar qualquer dúvida. Não há mais se questionar. Ao lavrar ato passivo da emissão da DOI, o delegatário fará constar do texto que a tal obrigação será cumprida no prazo regulamentar. Isso, inclusive, vale para a escritura pública. Então, quando os senhores vierem a fazer o curso, espero que... espero não, tenho segurança que todos serão aprovados na primeira fase e vamos todos fazer um curso de segunda fase para em 10 de janeiro estarmos em Florianópolis. Aí nós vamos nos recordar aqui quando nós estivermos a lavrar nossas escrituras públicas, nós teremos que vir aqui ao 460 e mencioná-lo na nossa escritura, né? Não se pode esquecer. Isso aí é um desafio, porque você está vendo uma informação que não está aqui no tabelionato de notas, nas disposições gerais, no administrativo financeiro, hein? Interessante, né? Mas obrigatoriamente deve constar na sua escritura. A fundamentação legal dessa disposição na escritura é o artigo 460. Adiante. D. Além dos deveres legais, cumpre ao delegatário dar cumprimento às ordens judiciais, se atendidos os requisitos legais e quitados os emolumentos previamente, quando devidos. 461, inciso 1. Verdade. Além dos deveres legais, cumpre ao delegatário conferir a identidade, a capacidade e a representação dos interessados nos atos a serem praticados. 461, inciso 2. Verdade. Mas ainda mais, aconselhar com imparcialidade e independência a todos os interessados, instruí-los sobre a natureza e as consequências dos atos que pretendam produzir, redigir os atos em estilo correto, conciso e claro, utilizar os meios jurídicos mais adequados à obtenção dos fins, visando a instruir, buscados, né? Não visando. Obtenção dos fins visados, instruir os integrantes da relação negocial sobre a natureza e as consequências do ato que pretendem produzir. Tudo aí os senhores vão obedecer, né? Atendimento prioritário ao idoso, etc. Vamos adiante. 12, incorreta, é a letra B. 13. Já estamos aí para os finalmente da aula. Na realização do atendimento ao público, o delegatário deverá atentar para que, exceto o espaço de atendimento possua a amplitude necessária para o acolhimento adequado dos usuários. 462, inciso 1. Correto. Letra B. O número de funcionários destacados para a tarefa seja compatível com o fluxo de pessoas que se utilizam do serviço da serventia. Perfeito. 462, inciso 2. O tempo de espera para atendimento não supere 45 minutos. Falso. 30 minutos. 462, inciso 3. Adotado o sistema de senha, esta ostente o horário no qual foi extraída e corresponda a cada usuário, independentemente do número de serviços por ele solicitados. Perfeito. Perfeito. 462, inciso 4. A 13 está incorreta, a letra C. Letra E também está correta. O atendimento de usuários que apresentem situações polêmicas ou que exijam maior descrição seja realizado em ambiente separado. Correto? O atendimento de usuários que apresentem situações polêmicas ou que exijam maior descrição seja realizado em ambiente separado. Ótimo. 14. Relativamente aos livros administrativos, assinale a incorreta. É obrigatório o livro Visitas e Correições? 465. Vamos ver. 464. Nós tivemos aqui alterações em 465. É a seção 2. 465 é a seção 2. Seção 2. 465 é a seção 2. Livros. Livros. Quais são os livros? Livros administrativos. Ótimo. São obrigatórios os seguintes livros administrativos. 465, inciso 1. Visitas e correções. É obrigatório o livro Visitas e Correções. Ok. É obrigatório o livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa. É o DARD. 2. Correto. É obrigatório o livro Controle do Depósito Prévio. 3. 4653. O livro de visitas e correições será escriturado no padrão de folhas soltas, conterá 200 páginas e ficará sob a guarda e responsabilidade do delegatário de cada serventia. 100 páginas
Isso foi a questão da primeira prova lá do concurso que foi cancelado. 100 páginas. O livro de visitas e correções será escriturado no padrão de folhas soltas e conterá 100 páginas. Eu me lembro disso, porque eu não me recordava, né? Enfim. Assim, modéstia à parte, foi aprovado na primeira fase, não com a nota muito honrosa, mas enfim. Professor, mas o senhor já tinha adivinhado a questão? O livro, o livro de visitas e correções terá 100 páginas, Elisa, 465. E letra E. O livro de visitas e correções será preenchido com o arquivamento dos relatórios correcionais produzidos pelas competentes autoridades judiciárias fiscalizadoras, sem a necessidade dos anexos e eventuais documentos tombados nas correições. Parágrafo único. Perfeito. O livro de visitas e correções será preenchido com o arquivamento dos relatórios correcionais produzidos pelas competentes autoridades judiciárias fiscalizadoras, sem a necessidade dos anexos e eventuais documentos tombados nas correições. Perfeito. 14, letra D. 15. Relativamente aos livros e procedimentos, ainda estamos aqui na seção 2. Os livros destinados à prática de atos deverão ser instituídos com estrita observância das normas de escrituração? Sim. 467. Disposições comuns para o interino e interventor. Temos aqui regras. 467. Muitas regras. 46. Prestação de contas do interino e do interventor. Remuneração deles, receita excedente. 466, muita alteração de disposições específicas para o interino, provisão das trabalhistas, prestação de contas, remuneração, receita excedente. Vamos passando aí, muitas alterações. 467, capítulo 3. Já estamos aqui no capítulo 3. Mudou bastante coisa aqui, né? No GAF. Livros e procedimentos. Livros, procedimentos. 15. Os livros destinados à prática de atos deverão ser instituídos com estrita observância das normas? 467. Perfeito. A adoção de escrituração virtual afasta a obrigatoriedade da existência dos livros em meio físico? Falso. Não afasta. 467, parágrafo 1º. Podem ser mantidos, portanto, 15, letra B, é falsa. Impressos a partir. A adoção de escrituração virtual não afasta a obrigatoriedade da existência dos livros em meio físico impressos a partir dos dados extraídos do sistema informatizado de automação. Ótimo. Podem ser mantidos exclusivamente em meio eletrônico o livro da arte? Sim. Parágrafo 2º, inciso 1. Podem ser mantidos exclusivamente em meio eletrônico o livro de protocolo de notas e protestos e o livro índice do Registro Civil das Pessoas Jurídicas? Livro de protocolo de notas e protestos, livro índice do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Sim, verdade. Podem ser mantidos exclusivamente em meio eletrônico o livro de indicador pessoal do registro do RTD e o indicador real e pessoal do RI? Indicador real e pessoal do RI, registro de proclamas, livro de indicador pessoal, o indicador pessoal do RTD e o indicador real e pessoal do RI. 4 e 5. 4 e 5, né? O livro 4 e 5. Se lembram disso, né? O livro de registro de proclamas, controle de depósito prévio. Ok. Continuamos aqui com os livros. 15, letra B. Questão 16, e me parece que essa é a última questão. Ótimo. Relativamente aos livros e procedimentos, assinale a incorreta. Sem prejuízo dos requisitos obrigatórios, o livro de protocolo deverá permitir o lançamento diário da ocorrência relacionada ao objeto do apontamento. Isso é verdade, é exatamente o que diz o 468. Vamos lá? Sem prejuízo dos requisitos obrigatórios, o livro de protocolo deverá permitir o lançamento diário da ocorrência relacionada ao objeto do apontamento. Ao objeto do apontamento. Perfeito, 468, correto. A ocorrência terá número de ordem próprio, sequencial e infinito e fará remissão ao protocolo? Exato, é o parágrafo 1º. A ocorrência terá número de ordem próprio, sequencial e infinito e fará remissão ao protocolo? 468, parágrafo 1º. Exato. Realizado o apontamento no livro de protocolo,
Aqui o 468, vocês estão observando que se trata de disposições pertinentes ao livro protocolo? Realizado o apontamento no livro de protocolo, as ocorrências seguintes não devem fazer menção aos números de ordem anteriores, de forma que haja pleno encadeamento? Não, devem fazer. Realizado o apontamento no livro de protocolo, as ocorrências seguintes devem fazer menção aos números de ordem anteriores, de forma que haja pleno encadeamento. 468, parágrafo 2º. O delegatário poderá adotar livros auxiliares com numeração própria, cuja abertura será imediatamente comunicada à Corregedoria Geral da Justiça? Exato, 469. Verdade. O termo de abertura será lavrado por ocasião do primeiro ato e dele constará o número de folhas e a finalidade do livro. Exatamente. O termo de abertura será lavrado por ocasião do primeiro ato e dele constará o número de folhas e a finalidade do livro. O termo de encerramento será lavrado após a realização do último ato e nele serão consignadas todas as ocorrências extraordinárias do livro. Portanto, também é verdadeira a última questão, questão 16 da nossa segunda aula, que marca a linha correta, é a questão C, com fundamento 468, parágrafo 2º. Então, meninas, eu quero agradecê-las. Agora eu vou encerrar a gravação e vou abrir para que as senhoras se manifestem, para que nós possamos conversar um pouco.